Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo concurseiro. Dando continuidade à nossa aula, vamos agora para a aula 2, vídeo aula 2 sobre Linux, sobre o conteúdo que a gente começou a discutir na aula anterior. E agora vamos avançar mais ainda. Falei sobre distribuições, falei sobre a ideologia Linux e agora vamos falar um pouco sobre essas regras, as regras que implementam aí a distribuição, o que o usuário realmente pode ou não pode fazer, tá beleza? Então vamos para o nosso primeiro slide para a gente já começar a discutir o assunto, beleza? Vamos lá. Olha aí, General Public License. Suas regras de utilização e desenvolvimento estão na forma de licença pública geral, GPL. A GPL é uma forma de classificação criada pela Fundação dos Softwares Livres, FSF, para determinar o que é software livre. É o seguinte, como tudo na vida tem regra, isso não ficaria fora dessa questão. O que acontece? A GPL ela foi criada para garantir que um software é realmente livre, que ele realmente tem o seu código-fonte aberto, que ele realmente é passivo de manipulação, alteração, teste, implementação, o que for preciso, o que for necessário para o usuário. Então, essa GPL ela foi criada pela Fundação do Software Livre para determinar o que é um software livre. Não basta você criar um software livre e falar, ó, ele é software livre. Ele tem que ter alguns pré-requisitos. E o principal dele, voltando a bater na tecla do código-fonte aberto, do open source. Questão que nós discutimos anteriormente na primeira aula e que tem que ficar claro na cabeça de vocês o que é um software livre. Não pode desmembrar essa palavra. Tem que estar sempre interligada com open source e código-fonte aberto. Beleza? Então, já entenderam aí o que é uma GPL? Vamos ver então agora o que o usuário tem direito em relação a essa GPL. O que ele pode fazer com ela? Observe o slide. Alguns direitos da GPL. Esses direitos são determinados para o usuário. O software livre pode ser utilizado para qualquer finalidade. O software livre poderá ser estudado plenamente. O software livre poderá ser alterado em sua totalidade. O software livre poderá ser distribuído livremente sem restrições de licença. O que ocorre, pessoal? Vocês perceberam aí que, na verdade, não existe nenhuma restrição quanto à utilização do software livre. Não existe nenhuma obrigação, né, na situação de bloqueio. Então, quando você adquirir uma licença de um software livre, um open source, um código-fonte aberto, você pode fazer tudo isso no âmbito acadêmico, industrial, no âmbito profissional. Agora, tem um pré-requisito que todas esses tópicos que estão aqui no slide são necessários. Todo usuário precisa do código-fonte. Ou seja, quando um software é livre, para o usuário fazer toda essa manipulação, teste, criar, testar, validar, modificar, ele precisa do código-fonte em suas mãos. Então, o proprietário da licença do software livre, do código-fonte aberto, ele é obrigado a te fornecer o código-fonte do programa. Ele é obrigado a te passar para que você faça todos os testes necessários que você quiser. E a partir daí, se você encontrar falhas, encontrar alguma necessidade, alguma alteração que seja interessante ser feita, você pode fazer essa alteração e publicar para que outros usuários tenham acesso a essa mesma alteração. Outros usuários tenham acesso a esse mesmo recurso que você acabou de implementar nessa distribuição. Então, não existe restrição alguma. O usuário, a partir do momento que adquire um software livre, pode fazer o que quiser com o software livre. Pode testar, ele pode fazer cópias e redistribuir sem nenhuma restrição, ou seja, você baixa uma versão lá, por exemplo, do Debian. Você baixa a versão do Debian, pode fazer cópias dessa versão e redistribuir para seus amigos. Pode instalar uma versão só em vários computadores. Isso aí não é bloqueio para você, porque a GPL não permite que seja bloqueado para você. Você tem que ter direito de fazer o que quiser com o open source que você acabou de adquirir, com o código-fonte aberto que você acabou de adquirir. É a principal ideologia do Linux.
não se apegue à questão de custo, não se apegue à questão de restrição, porque não existe. Se apegue à questão do código-fonte aberto. É isso que é importante você entender na ideologia Linux. É claro que essa ideologia se aplica somente aos sistemas operacionais e aos programas desenvolvidos pelas distribuições. Porque você pode acabar utilizando um sistema operacional, por exemplo, Linux, que é um software livre, mas você pode utilizar recursos que não são. Como, por exemplo, você pode instalar um aplicativo de Facebook no seu Android, só que esse aplicativo do Facebook você não tem permissão de alterar, não tem permissão de modificar. Por quê? Esse aplicativo do Facebook não pertence a alguma distribuição da Linux. Ele pertence a Facebook. Então, é um software proprietário que está rodando num sistema operacional livre. Não quer dizer que você está com um sistema operacional livre que todos os aplicativos neles vão ser livres. Tem vários aplicativos aí que tem o seu código-fonte aberto para o Linux. Mas você pode utilizar um que não é livre, como por exemplo um antivírus que você instala. Você compra uma licença e instala no Linux e paga por essa licença do antivírus. E você não tem direito de alterar esse antivírus, você não tem direito de modificar, de fazer nada com esse antivírus. Então, fique atento a essa questão. Outra questão que é interessante eu deixar claro para vocês é a questão se é pago ou não pago. O Linux tem distribuições pagas, como por exemplo a Red Hat. A Red Hat ela é uma distribuição baseada no kernel Linux, porém é pago. Quando você vai adquirir ela, você tem que comprar uma licença. Essa licença você pode instalar em vários computadores, ok, tudo bem, mas a primeira licença você paga. Porém, pelo fato do Red Hat ser baseado no kernel Linux e o kernel Linux ser um open source, possibilitou que outras pessoas que não gostaram dessa iniciativa da Red Hat de cobrar pela licença, criar um software livre, um sistema operacional baseado na Red Hat gratuitamente, que é chamado de CentOS. O que a CentOS faz? Ela, sempre que a Red Hat lança uma nova versão, que a Red Hat atualiza o sistema operacional dela, ela vai lá, adquire a licença, pega esse sistema operacional, modifica a cara dele, mas mantém a estrutura e lança esse sistema operacional gratuitamente no mercado. Ou seja, se você quer ter um sistema operacional da Red Hat e não quer pagar por isso, basta baixar a versão gratuita do CentOS, que vai ter você vai ter os mesmos recursos, a mesma validade, você vai conseguir atingir os mesmos benefícios. Agora, por que a Red Hat cobra? Entre outras coisas, é porque ela tem um serviço de suporte ao usuário, serviço de suporte avançado, que às vezes pode ser interessante, principalmente para a empresa. A empresa às vezes quer personalizar algum tipo de segurança. Se você tem uma licença paga pela Red Hat, ela pode desenvolver essa segurança para você. Já o CentOS não. O CentOS, pelo fato de ser gratuito, você só vai ter acesso àquilo que eles lançarem periodicamente com as atualizações. Porém, se a Red Hat lançar alguma atualização de segurança na sua versão, o que eles vão lá e fazem? Compra essa versão, muda a cara para o CentOS e lança no mercado gratuitamente. É mais ou menos como se você criasse, desenvolvesse, você produzisse um carro, eu comprasse esse carro na sua mão, pintasse ele de outra cor e lançasse no mercado com outro nome. Então, a questão do código-fonte aberto, ele possibilita isso e, às vezes, você comprar uma licença ou você passar a cobrar por uma licença, pode ser, às vezes, um tiro no pé. Porque mesmo que você cobre por essa licença, isso não impede que quem comprou tenha direito de alterar e fazer o que quiser. Então, mesmo que você desenvolveu, mesmo que você determinou que a licença vai ser paga, a questão do código-fonte aberto, ela tem que ser respeitada. E isso já é determinado pela GPL. Isso é uma ideologia que veio lá desde 1994. Nós falamos isso na aula passada sobre Linus Torvalds e seus colaboradores, que foram os criadores do Linux. Essa questão do código-fonte aberto tem que ficar claro. Mesmo que é pago, você tem direito de alterar. E isso, às vezes, pode ser um tiro no pé, como foi o caso da Red Hat com a CentOS. O pessoal não concordou com a ideologia dela e o que fez então? Beleza, você vai cobrar? Então eu vou comprar, vou alterar e vou lançar outra versão com um nome diferente, porém com a mesma estrutura sua, gratuitamente para quem quiser. Então,
é uma questão para raciocinar, ver se realmente vale a pena você fugir um pouco dessa questão de software livre, de freeware, não é mesmo? Então, não vamos confundir questão de licença paga com código-fonte fechado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem softwares que você compra realmente que você não tem direito de alterar por questões de proprietário. Isso não tem a ver com código-fonte aberto, não tem a ver com software livre. O que tem a ver com software livre é a sua possibilidade de alteração. Estou sendo repetitivo nesse assunto porque as pessoas erram demais questões. O elaborador coloca questões lá, variando questões de licença paga, direitos autorais, e a pessoa vai lá e erra porque acaba ligando o software livre, muitas vezes, a softwares pagos, e que tem a sua licença restrita ao fabricante, coisa que não ocorre na ideologia Linux. Atentem a isso. Independente se você adquiriu pago ou adquiriu gratuitamente, você não é obrigado, você não tem restrição em relação ao seu código-fonte, em relação à sua utilização. Pensa bem, se gratuitamente você pode fazer o que quiser na ideologia Linux, imagina quando você paga, imagina quando você compra por essa licença, aí que você tem mais direitos ainda, não é mesmo? Porque aí você pagou por uma coisa, e aí é que a coisa acaba mostrando como realmente funciona o código-fonte, como realmente funciona o open source, tá ok? Vamos dar uma olhada no nosso próximo slide. Distribuições. Existem várias distribuições que utilizam o kernel, o núcleo Linux. Bem, aqui ao meu lado esquerdo eu deixei para vocês algumas das distribuições, porque existem inúmeras, centenas de distribuições baseadas no Linux, espalhadas aí pelo mundo afora. Eu coloquei as mais conhecidas aqui no Brasil e conhecidas pelo mundo. Eu citei há alguns segundos a questão da Red Hat, então nós temos aqui a Red Hat, temos o Debian, o Ubuntu, a SUSE e o Linux Educacional. Observe, o Linux Educacional é aquela situação do Mac que eu falei para vocês, que ele baixou uma versão baseada no Debian e a partir do Debian ele desenvolveu o sistema operacional próprio, ele criou um sistema operacional próprio. Ele acabou desenvolvendo um sistema para escolas públicas. Ele alterou a interface do Debian, alterou alguns requisitos no código-fonte e criou seu próprio sistema operacional baseado nessa versão. Então, o que possibilitou o governo federal, o MEC, fazer isso? Foi o código-fonte aberto. Porque se fosse fechado, se fosse restrito, se fosse bloqueado, ele não poderia baixar, adquirir uma versão Debian e criar o seu próprio sistema operacional. Outro exemplo baseado no Debian é o Ubuntu, também é baseado no Debian. A Red Hat tem o CentOS que eu falei com vocês, e também tem o Fedora, que é uma outra distribuição baseada na Red Hat. A SUSE já é uma outra distribuição também. Tudo isso só é possível, essas várias distribuições só é possível ser criadas por causa do código-fonte aberto, por causa da ideologia de Linus Torvalds, que queria realmente isso. Queria um sistema operacional em que qualquer um pudesse alterar e criar de acordo com a sua necessidade. Foi o que o MEC fez, criou um sistema operacional de acordo com a necessidade das escolas públicas. E não pagou nada por isso. E instala em vários computadores, em milhares de computadores pelo Brasil e nas escolas públicas, sem pagar nada por isso. Essa é a ideologia Linux. E isso possibilita a evolução do sistema operacional. Porque quando você tem um conhecimento em linguagem C, que é a linguagem básica de programação do Linux, e você adquire uma distribuição e cria e altera alguma particularidade que você acha necessário para o sistema operacional, você distribui isso pelo mundo, outros usuários têm acesso a essa informação, têm acesso a esse recurso, e aí o sistema vai evoluindo gradativamente, com vários usuários, seja do nível mais básico ao mais avançado em programação. É essa a ideologia Linux, é você criar, desenvolver, sem a necessidade de pagar e sem restrição nenhuma. E fazer com que o que você criou, o que você aperfeiçoou no seu sistema, chegar a outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você, mas que também precisam desse aperfeiçoamento, dessa atualização. Tá ok? Bem, falamos agora nessa aula sobre as regras de GPL. Nossa aula está chegando ao fim. Na próxima aula já vamos ver até alguns exercícios sobre isso. Vamos ficar atentos na próxima aula a questões de pegadinhas. Tá ok? Por enquanto, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.